Olá, tudo bem? Quando ocorreu a apostasia e por quê? Veja como é fácil entender esse assunto, né? Que as pessoas dizem, não, Jesus está para voltar. Jesus está voltando porque a fé das pessoas está se acabando. Não. Nos dias de hoje, é impossível a fé acabar. Por quê? Porque Deus mora nas pessoas, porque o tabernáculo espiritual de Deus está nas pessoas. Agora, naqueles dias de Paulo, naqueles dias lá antes de ser batido o martelo do juízo na metade do ano 70, a apostasia, que era a falta de fé, a incredulidade, ela foi possível porque Deus ainda não morava nos homens. Quem é que cria? Quem é que acreditava em Cristo naqueles dias? Somente os que estavam revestidos com o Espírito Santo Consolador. Somente os que estavam com os dons de Cristo, do Espírito Santo, aflorado em suas vidas. Esses não apostataram da fé. Porém, aqueles que só ouviam falar que Jesus estava voltando, que Jesus viria naquela geração, que todas as coisas aconteceriam naquela geração, esses foram esfriando, esses foram gelando. Por quê? Porque eles viram que Jesus não voltava. Eles viram que a grande tribulação nunca começava. Aí a apostasia tomou conta de uma boa parte das pessoas daquela época. Hoje não. Hoje as pessoas creem em tudo, as pessoas têm fé. Eles buscam fé na macumba, eles buscam fé, tudo para encontrar Deus. Busca fé na quimbanda, na umbanda, no voodoo, no espiritismo, no kardecismo, no pentecostais, no católico. Em algum lugar a pessoa está procurando, a maioria, claro, né? Está procurando conhecer Deus. Você entende que as pessoas lá no íntimo delas, elas têm o interesse de conhecer Deus. Elas querem saber quem é Cristo, mas estão em locais errados. Está na religião. Quem está na religião não conhece Cristo, não conhece Deus, porque Cristo não se manifesta para religioso. Porque os religiosos, assim nos dias dos fariseus, assim nos dias dos escribas, assim acontece nos dias de hoje. Os religiosos sempre foram orgulhosos, sempre foram soberbos. Você entende como que é? Então olha aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Deixa eu ver se tem uma observaçãozinha aqui. Não, só fala ali. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia, vamos ver aqui se tem. Apostasia, negação e abandono da fé. A revolta final aí já é uma falácia, né? Então, apostasia, negação ou abandono da fé. É a pessoa que deixa de crer. 3. Ninguém de modo... eu já li, né? Nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse aqui foi o general Tito, que na metade do ano 70, quando eles invadiram Jerusalém, ele foi lá e colocou um objeto, terrível sacrilégio, em uma ala do templo. Ele mandou fazer o antítipo dele, o busto dele, e foi colocado lá. E quando um gentil entrava, se um gentil entrasse no templo, ele estava profanando aquele lugar. Então veja, Jesus disse também em Lucas capítulo 18, do versículo 1 em diante, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre, nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim,
é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Versículo 8, pulo do gato daqui. Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha aqui. O juiz iníquo foi uma parábola para dizer que eles que estavam vivendo naquela época, para não se tornarem apóstata, para não se tornarem descrentes, a melhor coisa seria que eles vivessem em oração contínua, porque nos dias de Jesus, quando foi falado isso aqui, Jesus ainda estava, o Cristo, né? Estava no terceiro céu. Assim mesmo eles falavam, né? A oração deles era: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus usou essa parábola do juiz iníquo para dizer isso aqui, ó. No finalzinho, a ideia foi essa daqui. Será que Deus não fará justiça? Será que Deus não fará, que era alguma coisa para o futuro? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? A justiça não seria naquela época. A justiça não foi na época que os discípulos estavam sendo perseguidos, que os discípulos estavam sendo mortos, que os discípulos estavam sendo presos e açoitados, apedrejados em meio da rua. Não, a justiça não era aquela hora ainda, porque eles estavam preparados para aquilo. O dom do Espírito Santo, os dons do Consolador, os prepararam para aquela situação. Eles suportavam aquilo ali. Pessoas normais não, mas como eles estavam revestidos do Espírito Consolador, eles suportavam aquilo. Então, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eles estavam esperando o grande juízo de Deus, eles estavam esperando a grande sentença, o julgamento. Ali, claro, as 12 tribos de Israel, os judeus esperavam isso daí. Então eles viviam em uma situação, em uma condição de orar continuamente, sistematicamente, todos os dias, todas as horas, eles viviam em oração, em oração, em oração, pedindo, clamando, pedindo justiça. Aí no versículo 8, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então foi essa fé, foi essa situação que Jesus falou isso daqui. Para o juízo que foi falado que viria naquela geração. Jesus falou em Mateus 24, 34, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Quando Jerusalém for cercada, Lucas 21, 20 a 24, será a destruição dela. A ira de Deus será contra esse povo. A ira de Deus será contra essa geração. Olha o entendimento completo disso daqui, ó, desse juízo, dessa oração que Jesus falou. Veja quando ele aconteceu. Apocalipse 18, 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Só entende o julgamento já ocorrido quem entende o livro do Apocalipse. Se você não aceita que o livro do Apocalipse foi para o grande e terrível dia do Senhor, que foi para o grande juízo de Deus, então sinto muito, a conta para você não fecha. Mas a nós que estamos vivendo o Evangelho Eterno, a nós que estamos confessando que o reino de Deus está em cada um de nós, nós temos o privilégio de sermos influenciados pelo próprio Cristo. Por isso que a nós tem dado esse entendimento do Apocalipse. Quando você lia isso lá na religião, ou se você lê essa parábola do juiz iníquo, você não entende bolufas. Mas veja como um videozinhos 10, 11, 12 minutos, como é capaz de esclarecer perfeitamente a situação. Tá bom? Quando ocorreu a apostasia e por quê? E faltou eu colocar ali, e por que não acontecerá mais a apostasia? Porque tudo se cumpriu. Já vão fazer 2000 anos. Lá na metade do ano 70,
quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano, quando ocorreu a queda do templo na metade do ano 70, quando as contas dos judeus foram cobradas. Curte, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Tchau, tchau.